E hoje, no meu podcast, trago aqui para vocês informações sobre o tarô, previsões, Grabovoi, rituais, simpatias e tudo mais que te liga ao espiritual e possa te dar aquela ajudinha para conquistar coisas boas, atrair boas energias e crescer economicamente, tanto na vida pessoal quanto no amor. E obrigada a você que vem nos acompanhando no podcast aqui e lá no Instagram. Aproveita agora para deixar o seu like, fazer o seu compartilhamento e salvar aqui o nosso canal. Nós vamos falar sobre o portal 7 do 7, que acontece agora em julho. Vamos falar também sobre como atrair boas energias com uma simpatia infalível, com sapato e salto. Tudo que você tem em casa. Facílimo. E agora eu vou receber aqui as minhas amigas do podcast da página no Instagram, Almas Peregrinas. Eu fui convidada aí no canal delas e foi muito legal a entrevista, que já está disponível no YouTube. E hoje eu, então, retribuindo, estou recebendo-as aqui no meu canal. Vai ser um super bate-papo sobre almas, espiritualidade, conexões com o universo, avisos, chamados e também vamos falar de dor. Como nós, seres humanos, podemos passar por esses momentos e sairmos melhores e como viver a dor e ser um exemplo de superação. Como lidar com a dor do outro. Hoje aqui estão essas mulheres incríveis, sensíveis e antenadas. São elas, Paula Severiano, Germana Johan Peter e Morgana Renzel. Sejam todas vocês muito bem-vindas aqui, Almas Peregrinas. E claro que a primeira pergunta é, por que esse nome? Olha, Adriana, muito obrigada pelo convite. Ai, Adriana, a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje, né? Imagina eu. Amando, muito obrigada. Bom, como é que a gente pode contar a história, né? Foi de uma forma bem orgânica. A gente ficou primeiro imaginando vários nomes e todos tinham pod, né? Pod alguma coisa. Pod ou cast, né? Que era ali o que a gente tinha meio de referência, que veio logo assim na nossa cabeça. E a hora que você está criando alguma coisa, vem assim, um brainstorm, 1 milhão de nomes, né? E a gente pedia ajuda para amigas e tal. Mas a gente queria tentar conectar a história da espiritualidade no nome e dessa nossa busca também, né? Nas nossas experiências viajantes. Acho que ficamos 3 a 4 dias, assim, só realmente concentradas assim no escritório e rabiscando e criando e querendo saber o que tinha mais significado pra gente. Aí a Paulinha rabiscou muito também, lembra no Joe Dispenza que a gente foi A gente manifestou. A gente manifestou e pediu muito, né? Mas o que eu não lembro. Eu vi uma palavra peregrina. Exatamente. A gente queria muito linkar as nossas viagens, que a gente faz muitas viagens com propósitos também, né? Juntas de meditação, em lugares diferentes do mundo, enfim, Butão, Nepal. A gente tinha acabado de retornar de uma dessas viagens que a gente estava com as imagens incríveis ali, fresquinhas ainda, a gente acessando aquilo tudo. A gente falou, não, essa peregrinação tem que vir, porque realmente é o que faz sentido pra gente e é aonde a gente criou esse laço, né, essa nossa amizade maior. Eu acho que foi realmente nas viagens com os retiros. Eu acho que não é só uma peregrinação para o lado de fora, né, para esses países. Eu acho que é uma inquietação interna, né, meninas? É uma busca interna de tudo, né? Eu acho que é isso. A gente peregrina muito para dentro. Mas isso começou a partir de momentos assim de sofrimento? Foi. A busca, sim. Normalmente, a dor e o sofrimento, eles funcionam como um gatilho. Exatamente. E eu fiquei pensando que para isso ter nascido, de alguma maneira tinha uma dor ali, uma falta ali, alguma coisa ali que causou, né? Catapultou essa ideia de vocês e esse projeto que vocês estão fazendo. É espetacular. Eu vi alguns dos episódios e isso é espetacular o que vocês fazem. A gente tem uma guru que ela falava pra gente que não existe transformação sem desconforto. Né? Você não, num lugar confortável, você se acomoda, você não tem um combustível para uma mudança, para uma transformação. Então, eu acho que a dor, na verdade, a gente aprende isso na vida, né? Ela é um grande combustível para aprendizado, para mudanças, para grandes transformações.
que é a partir da dor. A dor te tira desse lugar, né? A dor mexe, né? Mexe. Ela impulsiona. Ela impulsiona. Ela impulsiona muito. Eu tava pensando assim, como eu comecei, eu me lembro que me ajudou tanto. Foi isso. Meu pai descobriu que estava com câncer e aí eu entrei com tudo e conheci vários terapeutas e me meti em vários retiros, workshops. E eu me lembro que foi assim, falei, meu Deus, por que eu não entrei nisso antes? Como é que eu não vivi isso antes? Para mim foi de um conforto, de um aprendizado, e tanto que é um caminho sem volta. Sempre falo. E a espiritualidade tem muita gente que só busca quando precisa, né? Num momento de dor, de dificuldade. Nem todo mundo vem de família, de tradição, né? Sim, para mim veio realmente num momento de dor muito forte. Eu tive uma perda muito grande. Eu tive uma mãe que foi assassinada no Rio de Janeiro. Essa história já tem anos. E eu falei, bem, preciso de alguma coisa, né? Foi como se eu tivesse ali perdido o meu chão, né? Uau. Puxaram o meu tapete. Eu falei, uau, e agora? Aí eu fui nessa busca que é uma busca contínua. Que na hora, assim, eu consegui. Eu não tinha religião, não sou uma pessoa religiosa. Então eu comecei a buscar ferramentas que realmente acalmassem o meu coração e que fizessem sentido para o momento que eu estava ali de muito sofrimento. E essa minha busca já vem, eu estava pensando agora, já são 19 anos entre buscas e buscas, e que eu vou me reconhecendo, me conectando e vendo que com tudo que eu fiz até hoje, eu conseguia falar desse assunto, que é um assunto super pesado, né? Impactante, até eu estar falando aqui, eu nunca falei antes, sem aquela dor dentro de mim, sem aquele constrangimento, sem realmente eu estar com aquele momento ali ainda aberta, aquela ferida. Então eu consegui, através de muito trabalho, muita espiritualidade, autoajuda, muito conhecimento, né? Querer realmente mudar, né? Aprender. O que eu aprendi, entendeu? Em relação a essa dor. Realmente tudo passa, né? Eu acho que é a aceitação, né, Gia? Que eu acho que é bem importante. E eu acho que a gente aprende a maturidade, o tempo. Acho que tem várias coisas, as ferramentas. Que eu acho que a gente pode ter dois caminhos, né? Ou ficar na guerra, no sofrimento, ou na vitimização, ou encarar aquilo de uma forma mais... Mas quando é de uma forma... Trágica. A aceitação vem. Mas vem com tempo e com muito trabalho. Difícil. É muito mais difícil. Quando mais, tem a tragédia no meio. É uma forma... É muito impactante. Aquilo ali fica gravado, né? Ainda mais com mãe, né? Claro. Quando é tão perto a relação. É uma violência que é diferente de uma morte natural, de uma perda, né? Natural. Uma doença, é uma violência. Né? Você se sente violentada, te tiram, te arrancam. Licença. É uma coisa muito bruta e a gente não tá... E agora se vira, né? Tipo assim, a gente não tá acostumada, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. É uma tragédia, né? E as tragédias podem acontecer. E aí vem todo o lado que você colocou super bem, amiga, da gente realmente aceitar e buscar esse trabalho e ver que a vida continua, né? Transformar a dor em amor. O que você faz com isso, né? Exato. Porque assim, as pessoas me procuram muito na dor. Antigamente, quando eu comecei há 42 anos atrás, então eu tinha 20. E com 20, o meu público também tinha 20, 30. Então era um público muito mais curioso, muito mais começando a vida, com muito mais vida pela frente. Passam-se 42 anos, a gente já tem as vidas começadas, as vidas, algumas quebradas, algumas destruídas, algumas interrompidas. E eu fico pensando assim, qual é o melhor conforto que a gente pode levar para uma alma com dor, né? E nada melhor do que exatamente tem que aceitar. Você não precisa gostar, você não precisa reverenciar, você não precisa morrer junto, né? Seja a morte real ou simbólica, mas você precisa aceitar. É isso, e é muito difícil. A aceitação também, às vezes, eu acho que causa uma falsa impressão de que a pessoa não vai sentir. Que ela não vai se permitir o sentir, né? Que eu acho que, às vezes, que é a dificuldade que as pessoas têm de enfrentar esses momentos. Porque algumas pessoas sentem medo de sentir a tristeza,
né, a dor, a saudade, enfim, o vazio. Existem apegos dentro de relações, às vezes, que a gente sente medo, né, por conta de, né, segurança emocional. Então, eu acho que, na verdade, a grande questão da dor nas pessoas é o medo de sentir. O medo de se permitir passar por esse momento. De não ser capaz de conseguir lidar com aquilo. De não conseguir lidar, de... Você não querer ver. Às vezes você não quer ver. Às vezes é mais fácil, deixa ali na gaveta, deixa no cantinho. Mas ao mesmo tempo, o que me veio assim, se você opta por enfrentar ou de olhar de uma maneira mais leve, às vezes eu já fui muito acusada de falar, a Paulinha tá negando a realidade. Não quer olhar sim, entendeu? Verdade. Do outro lado, a Paulinha tá ligando a realidade, não quer olhar. Eu já ouvi isso 100 vezes, porque eu escolhi tentar olhar o copo um pouco mais cheio, eu escolhi olhar o lado bom. Então, não, a Paulinha não quer lidar, a Paulinha não. Passa a sensação que é uma negação. Uma negação, exato. Agora é bom enfrentar esse momento, assim, né? Na hora a gente sente, né? Mas é bom a gente reconhecer, né, que teve essa perda, que teve essa dor, né? Eu acho importante pro corpo, né? Porque se você só consegue sair depois que você entra, senão você fica entalada na dor, você não vai nem sai, nem volta. Às vezes eu pergunto, será que tem que dar um mergulho tão profundo? Que eu conheço pessoas como a Paula colocou agora, que gostam de passar de uma maneira mais superficial. Entendi. O que seria o melhor? Você dar um mergulho no profundo, realmente ali chorar, se debater, dar uma expurgada e viver aquele processo? Ou se você pode passar de uma maneira mais leve, porque é tudo muito a visão, a gente fala muito isso nós três, né? A percepção que cada pessoa tem em cima de cada situação. Depende um pouco, porque o que eu acho assim, eu acho que se você não mergulha fundo, a dor não vai embora. Eu também acho. Eu acho que dor é que nem água. Ela anda. Aí você tá lá, né? Você bota o dedo, ela não sai por aqui, ela vai por ali. Aí você bota o dedo... eu não sei. Eu acho que quando... e assim, não é um julgamento nem nada, mas assim, eu acho que quando a pessoa não encara... Um dia estoura do outro lado. Ela vem, aparece. Isso vai aparecer, a conta chega de alguma maneira. Mas no corpo da pessoa normalmente. Veio agora uma dúvida, eu já entrevistando. Então então você acha, e se você, que muitas vezes comigo eu revisito as dores, perdendo outras pessoas. Então se eu revisito aquelas dores antigas, é porque eu não entrei a fundo naquela antiga ou não necessariamente? Não necessariamente, porque as outras pessoas não têm aquele significado para você. Outras pessoas podem ser importantes, mas não tem o lugar que o outro tinha, por exemplo, do seu pai. O lugar do seu pai é do seu pai. Sim. Ninguém vai conseguir ocupar esse lugar. Você pode até, se o meu pai falece, você vai comigo, né, a cerimônia de enterro, ou uma missa, ou até na minha casa me consolar. Você sabe o que eu estou sentindo, mas você não vai sentir a mesma coisa, porque o pai, a relação você já viveu aquilo. Sim. Então, eu acho que você consegue ter a compaixão. O que é a compaixão? É você entender a dor do outro. E você conseguir trazer um consolo para o outro a partir do conhecimento dessa dor, desse lugar. Sim. Mas eu acho que o lugar da dor do outro, às vezes, você não pega. Entendi. Eu penso assim. Agora, tem dores diferentes. Por exemplo, a dor da perda, né? Da perda física, né? Eu perdi meu irmão muito cedo. Ele teve um linfoma, morreu muito rápido. Ele tinha 29 anos. Foi muito trágico. É uma tragédia. Perdas são sempre grandes tragédias. Perdi um irmão com 47. Teve um infarto. Bom, pois são tragédias, né? Isso, a dor vai para um lado. Agora tem a dor da renúncia. Né? Às vezes você está num relacionamento ruim, como as pessoas hoje em dia dizem, relacionamento tóxico. Num casamento, ou numa relação de amizade, numa relação de mãe com filho, de pai com filho, entre irmãos. Aí ela não entra no trágico. É uma escolha. Ela entra no maltrato, mas e aí? Aí você tem que renunciar. Como lidar com a renúncia? A dor do divórcio é isso, assim, eu acho, né? Eu, por exemplo, estou
vivendo exatamente isso, que é quando você tem a escolha, né, de renunciar, de abrir mão, de desistir, de perder, de ganhar. Sim, tudo. A vida ela se transforma, né? Ela tem o poder de renovação e transformação. Mas nesse momento de que você abre mão, você desiste de um projeto de vida, de uma escolha que um dia você fez e por N motivos você renuncia, como você colocou, é uma dor muito grande, porque amor a gente também constrói, assim como a gente destrói. E eu acho que no divórcio a gente vai, às vezes, mesmo sem querer, destruindo um amor, para você poder se sentir capaz de poder abrir mão e se desfazer dele, sabe? Então, para mim, o processo engraçado hoje, que eu estou no meio da definição, assim, disso, eu talvez não esteja sofrendo tanto quanto eu sofri o durante, que foi, né, digamos assim, os últimos momentos, que foi a toda a desconstrução, o luto de destruir uma história do que um dia foi. De que um dia foi, de uma história de que eu construí, né? Porque o amor, como eu falei, eu acredito que o amor a gente constrói com os mesmos atos que depois a gente às vezes acaba destruindo. Então eu acho que é uma escolha de renúncia, mas muito dolorosa, e um processo que, enfim, é dia após dia, o tempo, né? O tempo é um grande healer, né? Eu vejo que a separação também é um pouco daquela desconstrução do sonho. A grande desconstrução do sonho. Às vezes, né, que a gente... Mas o sonho, às vezes, ele entra para um lugar até de ilusão, né? Porque o sonho, ele fica dentro do nosso pensamento. Exato. Mas eu acho que uma relação, por exemplo, igual a minha, de 15 anos e com 5 filhos, é um sonho que foi real. Foi um sonho que até os 15 anos deu certo. Exatamente. Foi. Então, eu acho que é isso. É a gente também entender que a vida, ela não é linear. E o medo? Como você lida com esse medo? Porque, o medo foi o mais difícil. 15 anos de relacionamento com 5 filhos. Exatamente. Assim, já é uma situação diferente, né? Quantas pessoas do nosso mundo têm um casamento de 15 com 5 crianças? O medo, ele é muito parte. Mas assim, o meu aprendizado, né, nesse processo, que eu acho que esse medo, ele é muito maior. Eu acho que por cargas emocionais ancestrais do que a sua realidade em si. Então, eu percebi que os meus medos que me aterrorizavam no início da minha decisão, eles não me pertenciam. Eles pertenciam a histórias e ao histórico de mulheres da sua família, da minha família e de muitas mulheres, né, que nos antecederam, digamos assim, porque eu acho que a realidade feminina era muito diferente do que é hoje. Então, eu acho também que a forma como a própria mulher se colocava dentro da relação fazia com que esse medo e essa insegurança fosse muito grande. Então, quando eu tomei essa decisão, eu entendi que nós, como, né, pais, né, continuaríamos sendo o que somos e seremos sempre. Isso não vai mudar. A única coisa que muda é a nossa relação entre nós dois. E isso tirou o meu medo, porque às vezes a mulher assume tanto só para ela tudo com relação aos filhos. Então, eu tenho 5 filhos, mas eles também têm um pai que tem 5 filhos, né? Isso então, agora você vê como uma separação, né? Com uma pessoa que tem esse autoconhecimento, que tem as ferramentas, que busca já há alguns anos, que faz, enfim, faz todas as técnicas. Que se coloca nesse espaço. Se coloca de uma maneira autêntica. Autêntica e com segurança, entendeu? Que aí o medo fica onde? O medo existe, mas o medo não é o principal ponto ali que vai fazer ela deixar de tomar uma atitude. Porque o medo, às vezes, paralisa, né? Não, geralmente O medo não deixa a gente dar um passo à frente, tomar certas atitudes, porque o medo paralisa. E uma pessoa que tem todas as ferramentas que a Morgana já fez milhões de técnicas e
autocura, ajuda, autoconhecimento. Não, tudo. Todos os seres que existem. Ela chega de uma outra forma. De aprendizado, de querer mais, de pedir ajuda, de achar que ela não é capaz sozinha. Exatamente. E tudo bem, né? E tudo bem. Esse superwoman também, que a gente tem que entender que não, né? A gente precisa de apoio. Exatamente. Em determinados momentos. Tem porquê. E tem mais uma coisa, né, que eu acho que é muito importante eu falar, que eu percebi na minha experiência, é que a gente tem que, como a G colocou, que eu acho que isso é um diferencial, assim, a gente tem que se ouvir e saber se ouvir. Saber confiar no que o seu ser, a sua consciência está te dizendo, né? Assim, você entender o que é seu realmente de verdade. Porque é muito difícil você ouvir, às vezes, as óticas e as referências que vêm de fora. Porque se eu fosse dar muito ouvido para cada história, porque quando você fala que você vai tomar uma decisão, uma posição na sua vida, as pessoas com muito amor e carinho, mas elas falam às vezes coisas que te aterrorizam porque não querem demais. que você se machuquem. Acho que você está se colocando. Não, e eu acho que cada um tem uma ótica de vida. Tem gente que acha. O próprio medo. Total. Transfere o medo o tempo inteiro. Transfere. Pra é mim, uma horrível. Olha o que ela vai fazer. Exato. E aí começa a contar histórias assombrosas delas. E dos seus próprios medos. O que eu mais vejo às vezes é: nossa, eu tô nesse relacionamento, talvez eu nem esteja tão feliz, mas eu não saio por causa desse pensamento que eu tenho. E aí ela passa para você o pensamento que ela tem, porque ela acha que você precisa ter essa ótica para você mudar de ideia. Porque às vezes as pessoas ficam aterrorizadas realmente com essa ideia. Por isso que é muito bom a gente ter uma mente um pouco mais expandida, né? A gente não conseguir ficar só presa ali no acontecimento, a gente conseguir olhar o todo e ver que existe realmente luz nesse todo. E olhar para dentro e sentir. Né? Olhar para si, sabe? Sentir a história da meditação, né? É para você sentir. E não viver só da opinião alheia. Entendeu? Acho que é olhar para dentro e falar, cara, meu coração quer isso. Agir com o coração. O que é coragem? Coragem é agir com o coração. E a intuição também, né? A intuição vem... Você saber se escutar, né? Você sabe o que é bom para você. Existe, eu não sei se vocês conhecem essa técnica, mas existe uma coisa muito... Você tem que treinar como tudo. Quando você tem um sentimento, não é uma intuição ainda, é antes da intuição, um sentimento. Se bater aqui é verdadeiro, se bater aqui é falso. Aqui é medo, normalmente. Aqui o estômago não, às vezes não é nem o medo, mas é assim, não é. É o incerto. É o não. Entendeu? Entendi. É o não. Vou. Tô aqui, eu vou. Às vezes você está conversando com alguém, às vezes é uma coisa muito simples, é uma conversa. Você vai falar alguma coisa. Já aconteceu, né? Você vai falar alguma coisa, de repente você sente um desconforto aqui, você cala a boca. Tô no lugar... Então, se vem no estômago, não. Se vem no plexo aqui, no coração, sim. O próprio corpo apita. Conhecer o nosso corpo, né? Nosso corpo emocional, ele fala. É a gente que nos cuida. Dia a dia, né? Para aquelas pequenas escolhas. Para hora de falar alguma coisa, quando você vê, você vai ser inoportuno, ou aquela pessoa não é confiável, não dá para você falar aquilo. Eu tenho muito isso. De às vezes falar... não fala. Já vou botar em prática hoje. Vou entrar no carro, vou começar a sentir. Repara, e até mesmo tem uma coisa muito interessante também nessa, em relação às suas dificuldades. Por exemplo, pessoas compulsivas. Come sem parar. Entendeu? Ou gente que compra sem parar. Ou mente sem parar. Né? A compulsividade, cada compulsividade vai para um lugar. Mas esse da comida é mais fácil de você entender. Você começa a comer... Porque todas nós já nos excedemos com a comida, nem que seja numa refeição. Exato. Presta atenção quando você está no excesso, que já começa, não é o estômago, mas é aqui. Você já sente que você não pode comer mais nada. E você já não para. Sentiu, e você não para. E aquilo vai te fazer mal.
Às vezes eu tenho que andar quando eu tô para fazer digestão. Eu falo, eu vou explodir. Você sabe que às vezes aquele pedaço de pizza, aquela colher a mais, ela é o limite. É o limite. Mesma coisa quando você tá no shopping. De repente você tá lá animado, fazendo um monte de... De repente, não dá um negócio aqui, você fala, tem que parar. Já fui demais. Pelo ato da compulsão. A compulsão a gente sente aqui também. É muito interessante isso. Não é? Escutar o corpo. Você tem uns avisos, umas coisas muito interessantes. Mas tem que estar muito presente para você se perceber, né? Eu acho. As pessoas, às vezes... Né, a mente dela está tão distante do presente que a pessoa não se percebe. Porque aí eu acho que quando a pessoa está distante de si, eu acho que a pessoa quer criar uma realidade que não é dela. Fugir. Fuga. E aí a vida começa. E cria mesmo, né? E a vida começa a ir lá abaixo. A pessoa que não se assume, ela vai ladeira abaixo. É muito complicado isso. As pessoas, assim, os grandes tombos que eu já vi alguns, infelizmente, mas assim, diferentes, em diferentes situações, em diferentes tudo, mas assim, são pessoas que começa, que um tombo nunca é uma coisa só, não é um tropeço só, né? Tem uma série de coisas que vão levando aquilo. Primeira coisa é a pessoa não se assumir. E não querer que me ajuda também. Tem gente que não quer ajuda. É verdade. Né? Eu já tenho. Isso eu mais nova, eu queria tentar mudar todo mundo. Todo mundo andasse do meu jeito, não, mas de um caminho que eu achava que seria mais, sei lá, mais adequado, mais real. Só que você chega com a idade, você vai vendo que, amor, você tem que dar o seu exemplo. Os exemplos arrastam. Você não quer mudar o outro. Sim. Você tem que mudar você com o seu exemplo, o outro vai ver. Você tentar mandar... Mas às vezes a pessoa está tão envolvida naquela realidade de sofrimento, de dor, de angústia, que ela acha que aquilo ali é normal. Ela não consegue se colocar numa situação fora daquilo. Aquilo ali para ela é o normal. E quando sai um pouco... Já acha estranho. Querendo essa busca, querendo se conhecer, às vezes o seu próprio corpo emocional não te deixa. Você volta para aquela situação. Existem vários casos de pessoas que sofrem, que gostam de sofrer. Acaba Sofrimento faz drama, parte. Né? Porque ela capitaliza em cima disso, né? A pessoa vive da dor. Ela vive. Quando não tem aquilo ali, não sabe nem o que fazer. A pior coisa... Não. Eu conheço hoje eu não tô com nada. Hoje eu não tô com nada. A pessoa se reconhece nesse lugar. Você se reconhecer nesse lugar, isso é muito ruim. E não conseguir sair, né? Porque se a sua existência se baseia nesse lugar, o outro não é você, né? Então, se eu me reconheço nesse lugar de dor, de dificuldade, de drama... Não consegue nem ver fora do drama, nem acessar pessoas geralmente que sofreram muita maldade, muito sofrimento, muitos um em cima do outro, maltrato mesmo abandono, físico e moral. Desde pequena a pessoa está numa situação tão ali já reconhecida por ela que aquilo ali é normal, a pessoa não sabe viver sem. É verdade. Verdade. É muito Se a pessoa louco. recebe um afago, um carinho, ela deve até achar estranho. E não sabe dar. Recebe um abraço, não sabe dar. Porque você só sabe dar o que você tem dentro. Entendeu? Não sabe dar o carinho, como você falou. Não sabe cuidar, ter esse olhar para o outro. Porque não tem. Agora, tem umas almas que apanham, que sofrem, que conseguem... Eu conheço. Eu conheço várias, algumas também. Que já apanharam na vida coisas horrorosas, pesadas. E estão sempre com um sorriso no rosto, ajudando o próximo, felizes, com uma escolha diária de meu sorriso. Eu fico assim, meu aí Deus. Que eu queria chegar. Então, aí tem uma escolha. Porque, assim, você pode... Todas nós passamos por sofrimentos maiores ou menores, ou mais difíceis, ou alguns incuráveis. Eu não conheço ninguém que tenha, assim, todas as feridas curadas. Não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. E falando de mim também, coisas que eu vivi mais ou menos sérias, mas que eu me lembro até hoje. E assim,
se você escolhe ficar na reclamação, né, por que isso aconteceu comigo e tudo, claro que a gente tem que se perguntar, porque muitas vezes, tirando as tragédias, mas tirando tragédias, Sim. as outras coisas, a gente está implicado, né? O casamento você escolhe, uma amizade você escolhe, uma relação você dá trela, a outra você alimenta, a outra você não deu o limite, mas você está implicado mais ou menos em algum grau ali, né? Sim. Tragédia não. Tragédia abriu o teto, despencou tudo na sua frente, você que se vire com não isso. Tem autorresponsabilidade, e aí não tem. Mas tirando isso, você tem responsabilidade. Né? Tem, menos ou mais. Alguma coisa está ali. Né? É o que eu tô falando. O tombo ele não acontece à toa. Ele tem uma série, né, de acontecimentos entrelaçados. Eu acho que é aí quando você assume a sua responsabilidade. Não é culpa. Não. Mas é a responsabilidade. Sim. Entendeu? Você escolheu aquela história e aquilo aconteceu. Então, aonde eu estava com a cabeça... Mas tudo bem, você não vai carregar. Eu escolhi aquela história, eu repeti esse padrão e carregar um chicote atrás. Então, tira do caminho, vai, aí tem que ter a mudança. Com as consequências. Tem que ter a escolha da mudança. Exatamente. Sim. Sai, renuncia. Eu acho que a renúncia, ela é mais fácil ou ela é menos difícil, não sei ainda, né? A partir do momento que você se implica na situação. Exatamente. Eu não vou mais passar por isso. Quem é aquela pessoa para fazer isso comigo? Eu não quero mais entrar nesse lugar, eu não quero mais passar por esse caminho, eu não quero mais isso. Mas você acha que tem que ter consciência de que o que você tem a capacidade de fazer, você tenha feito. Ou, né, o que você... Porque não adianta você só entender a tua parte... E não saber também onde que você pode mudar. Porque às vezes não é só sobre renúncia, né? Às vezes você também tem a parte onde você pode mudar, melhorar e escolher tal. Escolher diferente. Mas eu acho que a renúncia, ela vem quando você entende que você chegou até onde você podia chegar e que sobre o outro você não tem poder nenhum. Claro. Mas a escolha é exatamente isso. Na hora que você escolhe uma coisa, você renuncia a outra. Né? No momento que você escolheu sorvete, você abriu mão do macarrão. E é muito bom saber que a gente tem essas escolhas, né? Aí que tem a magia, né? Da transformação, de você poder estar no fundo do poço e de repente falar, não, calma aí. Eu tenho essa escolha, tenho essa saída aqui. E é um alto poder, né? É um alto poder de você conseguir transformar, de você conseguir se... E quando você tem escolhas diferentes, os resultados em volta, você começa a receber coisas diferentes também. Isso que é muito legal. Eu adoro essa transformação, assim, quando você sai de uma situação e se coloca em outra. Eu acho que aí que vem realmente a magia. Eu também acho. Eu acho que se a maioria das pessoas conseguisse... não é gostar, não é achar bom, não é se regozijar nesse lugar de jeito nenhum, mas assim... conseguir aceitar aquele movimento ruim, aquela perda, tira a tragédia. Sim. Tira a tragédia. Mas, né, até tragédia eventualmente, mas assim, das escolhas da vida. Uma traição. Enxergar que essa traição, ela tem um benefício, às vezes, na sua vida. Claro. Né? Tem até a sua responsabilidade ali, né? Aonde que está a minha atitude que fez isso? Né? Eu já não sei, polêmico. Eu já não sei. Pois mas já não sei se não é questão de traição. Eu também acho que não. Será? Às vezes sim. Às vezes sim. É porque assim, tem um outro lado. A gente tem, eu me incluo, obviamente, nisso bastante. Quando você tem uma situação e acontece alguma coisa com você, a primeira reação é que o outro fez. Sempre vem do outro pra gente. Todos nós. Sempre. É verdade. Depois que passa, que você mastiga, frita, vira de um lado ou outro, daí você vem pra você. Mas isso é do humano. Sim. Humanos. Tá? Na hora, por exemplo, uma traição. Às vezes a pessoa é viciada em trair.
Sim, existe. Tá? Existem pessoas com compulsão da traição. Sim. Que você não sabia, a mentira, né? Você não sabia quando você estava com aquela pessoa, não? Sabia. E por que você ficou? Ai, será que sabia? Talvez Sabia. Sabia. Talvez eu acho não que saiba de primeira. Pra ver a Adriana, não. Sempre que com a gente vai ser diferente também. O outro vai agir diferente. Eu não sei, mas eu acho que tem muita gente que engana, que é... Até um determinado ponto. Porque quando você pega uma traição, raramente você pega a primeira traição no primeiro pulo. Já tem o histórico. A pessoa já tem o histórico ali. Você pode querer não ver, né? É sobre isso. Mas, e tudo bem. Querer não ver, querer viver, tudo bem. Mas eu acho que, no geral, você tem uma... Você sabe. Você sabe e você escolheu ficar. Você não traiu, você não ajudou a trair, mas você escolheu. Então, a responsabilidade, ela às vezes é uma responsabilidade passiva, ela não é ativa. E às vezes você quer realmente estar naquela posição. Estou apaixonada, entendeu? Quero isso mesmo. E vou experienciar isso. Virada, no geral. Pois é. Mas a pessoa não consegue sustentar, entendeu? É bonito falando, mas ao longo do tempo, você é apaixonado, você não quer dividir a sua paixão com alguém. Claro, não, porque... E a paixão passa também, né? E a paixão passa. E na hora que ela passa, paixão é muito engraçado, porque ou ela vira amor, ou ela vira pó. Nada. É verdade. Né? Ou vira amor, ou vira pó, ou vira conflito, vira um telequete aquilo lá, uma luta de boxe. É complicado, paixão. E isso você falou uma coisa certa, porque assim, o turning point da paixão é uma coisa curiosa. Verdade. Entendeu? Meu pai, quando era vivo, ele falava assim, olha só, espera passar mais ou menos uns 2 anos. Eu ia perguntar isso agora. Qual será o tempo da paixão? Dizem. Tem estudo? Existem alguns estudos, eu não sei se é verdade ou não, que é entre 2 e 3 anos. Tá. Então fica ali, no meio, 2 anos e meio. A partir desse momento, aquele sentimento que foi o gatilho, a paixão, ele vai para algum lugar. Sim. E aí dizem também os entendidos que quando isso vai para o amor, o que o amor precisa que a paixão não precisa? O amor precisa de cuidado. A paixão não precisa de cuidado, porque a pessoa pode estar feia, pode estar enlameada, pode estar com fome, pode estar sem fome. A paixão é o tesão. Não foi jantar, pulou a refeição, tá tudo certo. Depois daquilo, você precisa, entra um componente que vai fazer diferença na vida. Que é o cuidado. Porque cuidado é mais importante do que o amor. O amor vem depois. Amor que não acaba é amor por filho. Exatamente. Por filho. Que por irmão acaba, até se tiver um pai cruel, uma mãe cruel, um marido, acaba. Por filho não acaba. Verdade. Né? Mas assim, amor de mãe. Que amor de mãe, de pai, não acaba? Dependendo do pai e da mãe. Sim. Acaba, né? Depende do quanto eles te machucam, né? E depende do quanto você aguenta. Impressionante como andam juntos os sentimentos. O amor e o ódio andam juntos. Você pode amar, transforma e vira um entendeu? Ódio. E de uma hora para outra pode se transformar. Aquela pessoa que você já amou mesmo. Você pode odiar em um certo momento. Né, os sentimentos, eles caminham muito juntos, né? Os antagônicos, sim. O contraditório está sempre, né, de cara um para o outro. Né? É muito interessante isso, né? Eu não sei, eu fico pensando assim, que as pessoas felizes... Outro dia me perguntaram, o que é uma pessoa feliz? Não sei se eu sei definir isso. Até uma coisa para... Bruno falou, astuto, uma coisa muito boa. Felicidade não existe. Existem momentos felizes. É isso. São esses momentos felizes. O que é felicidade? Ela é uma pessoa feliz. Você tomar um sorvete de chocolate depois de 2 meses que você estava de dieta. É uma felicidade absurda. É uma pequena... Mas eu acho que existem pessoas mais felizes do que outras. Pelas escolhas de vida que ela acertou. Não sei se pelo momento... pela situação. Existem pessoas, tanto que eles falam, essa pessoa é mais leve. Tem pessoas que são eternamente mais pesadas, que não conseguem ter essa felicidade, não conseguem ter esse olhar,
entendeu, pro sutil, não consegue ver a beleza no nascer do sol. Tem pessoas mais felizes do que outras, né? E durante a vida inteira pode ter pessoas que realmente não veem a felicidade. São pessoas pesadas, que reclamam, pessoas chatas. Eu não gosto dessa palavra felicidade, que eu acho que ela tem uma semelhança com a falsa impressão de uma alegria, que é o momento ilusão, feliz, da ilusão. Eu já acho que quando a pessoa quer definir a felicidade, eu acho que está mais relacionada à plenitude, sabe? Porque eu acho que quando você está num estado pleno, e aí você não tem a alegria, você não tem a tristeza, você não tem... Não é uma questão de sentimentos, porque os sentimentos, eles variam, eles são momentâneos, eles são, né? É uma coisa volátil. Né? A plenitude, eu acho que é quando você consegue encontrar dentro de você e de tudo que você experiencia e vivencia uma harmonia, uma compreensão, uma paz, sabe? E eu acho que isso, para mim, é muito mais sobre o que seria a felicidade, que é de você encarar todas as suas experiências, tudo que você viveu, tudo que você vive também no presente, porque às vezes o presente é caótico, mas você estar no caos, mas por dentro se sentindo pleno. Você não mergulhar dentro de cada situação. Eu gosto de felicidade. Eu gosto, gosto. Mas eu acho que você é mais assim, né? Não, não é, porque eu acho que existem pessoas realmente felizes. A escolha dela é ser feliz. Mas eu vou ser feliz. Sempre, é uma escolha diária você ser feliz. Você acordar todos os dias e falar: hoje eu vou ser feliz. Ou vou ficar no drama, na Lógico que com tudo isso que a Morgana colocou. Tem que ter a plenitude, você tem que estar emocionalmente, ter um equilíbrio, um autocuidado. Mas a felicidade, é muito bom você ser feliz, porque no fundo, cara, a vida é do caramba. Entendeu? Pra não falar outra palavra aqui. É do caramba, entendeu? A gente é que é cri-cri, a gente é que escolhe ali, entendeu? A gente que faz a maldadezinha, o ser humano é complexo. Então, se a gente escolher se colocar nessa posição de ser feliz, eu acho o máximo. Eu gosto muito da felicidade. Não tô dizendo que sou eu, não, entendeu? Mas a felicidade, assim, hoje eu quero ser feliz. O dia tá lindo, a minha família tá com saúde. Escolher viver em êxtase. Eu tô com meu almas peregrinas, estou aqui com você. Então eu sou uma pessoa feliz, eu tô num momento feliz da minha vida. E fazer desse momento... Mas é uma escolha, né? Isso que eu falei. É mais que uma escolha, é uma decisão. É uma decisão. Mas quando você escolhe, você acaba decidindo, definindo para onde você vai. Né? Eu também gosto um pouco da felicidade. Assim, eu fico pensando numa outra coisa também, que é reconhecer limite. Isso é muito Porque difícil. Você não pode tudo. Então não adianta você querer uma coisa que você não pode. Todo mundo pode tudo. Não pode. Não é verdade. Todo mundo pode ser o que quiser. Não pode. A gente tem limite. Né? Não dá para você viver no irrealismo. Né? Claro que você quer ser médico, você pode ser médico, você pode ser astronauta, você pode. Mas, assim, tem que ter limite. Então, quando a pessoa não vê o limite ou não reconhece, eu não estou falando de limitação, estou falando de limite mesmo. Quando não conhece o limite, você tem que parar. Porque se você não para, quanto mais você sobe, pior é a queda. Então, isso é uma coisa que eu reparo também muito nas pessoas que me procuram com dor. A dificuldade de reconhecer o limite. Sabe? Daqui eu não posso mais ir. Renuncia o casamento, renuncia a amizade, renuncia a relação, renuncia o emprego, renuncia isso. Renuncia. Sabe? Senão você vira uma bomba relógio, né? Tem uma hora que você explode. Claro, você não pode sair do trabalho se não tiver outro. Claro que não. Ninguém está falando se joga do 10º andar sem rede lá embaixo. Claro que não. Mas assim, vamos fazer alguma coisa por isso. Eu não encontrei nada que eu ganhe a mesma coisa. Então vamos começar com menos. O que é melhor? Começar com menos ou você se estourar daqui a pouco? Essa dificuldade de reconhecer o limite, eu acho que as pessoas acham que isso é o reconhecimento da fraqueza. Eu acho o reconhecimento da fraqueza força, eu não acho o reconhecimento da fraqueza fraqueza. Eu também acho. Mas eu acho que as pessoas não sabem o quanto elas têm que aguentar. Quanto eu tenho que aguentar para eu mudar?
né? Até onde ir, né? Até onde ir. Limite. Aí vem o medo também, né? A gente voltando ali, né? O medo paralisa. A pessoa não consegue mudar. Mas o medo também pode ser um limite. Se você encarar o medo como um limite, entendeu? Assim, eu não vou passar esse medo. Eu tô vivendo medo. A pessoa vive assim. Eu tinha uma terapeuta que falava, Paulinha, vai com medo. Tá com medo? Ótimo, vai com medo. E quando você vai, amor, você vê que o seu medo é tão pequenininho, entendeu? Que você consegue. O medo não pode ser maior que você, né? O monstro nunca pode ser maior que você. Se você chegar e tiver um medo do tamanho do elefante, você tem esse tamaninho, você vai paralisar. Você tem que trazer o medo pro mesmo nível que você, para você poder encarar ele mano a mano. Sim. Né? Porque assim, se você for pensar, a fatura nunca tá ganha. Você nunca tá. Não tá ganha, não tá. A fatura não tá ganha. De ninguém. Tô confortável, isso aqui já tá bom. Aqui já tá. Não tá. Vai dar errado. E se você não trouxer aquilo pro seu tamanho, para você conseguir encarar aquilo, a vida vai dar mole em você. E claro que na hora que você levar um gol, uma bola nas costas, é isso. Então, essa bola foi nas minhas costas, eu não quero mais ela. Não, e a gente está aqui para aprender, né? Para errar, para crescer, para levar a bola nas costas e para fazer o gol. E para aprender com a bola nas costas dos outros também. Dizer, ó, também. É bom olhar dos olha outros, isso. Né? Isso eu não quero, né? Exatamente. Precisa você viver aqui. Você pode ver o que o outro está passando e entender sem julgamento. Mas assim, a pessoa está passando aquilo, eu não quero passar isso. Verdade. Olha o que ele fez ali para chegar ali. Né? Olha que tipo de atitude, que tipo de escolha que aquela pessoa fez. Não, isso eu não quero para mim. Isso não sou eu, deixa eu sair daqui, é meu limite. Não posso entrar nessa. Então, deixa eu sair. Se tiver um pouco isso, né? A escolha, o limite, trazer o monstro para o teu tamanho, eu acho que fica menos difícil de você bater. Você não mais vai... real, né? E você não vai evitar a dor. Você não vai evitar a dor. O negócio é o que vocês falaram mesmo, é fazer a escolha e encarar o que vem a partir daquela escolha. Né? O que você está deixando para trás, o que você está escolhendo dali. Tem uma outra coisa também que, para mim, eu acredito muito em Deus. Assim, por exemplo, um pôr do sol, para mim, isso é coisa de Deus. Um pôr do sol colorido é coisa de Deus. Né? Você olhar o mar, aquilo é coisa de Deus. Eu abro a minha janela, estou de frente para o Cristo, para o verde. Aquilo é coisa de Deus. Né? Então, assim, se eu consigo olhar para isso, se essa natureza, se esses lugares legais que a gente vai, essas coisas que a gente vê... Ser grata, né? Isso. Será que não tem coisas boas para você? Total. Olha, quando você abre a janela, quanta coisa boa você vê. Será que não tem para você? Será que você está aqui para fazer o quê? Se você não for se melhorar, se você não for aprender, se você não puder trazer um pouco de alegria para quem está do seu lado... Isso é lindo, né, Adriana? Eu acho que talvez a gente, na nossa... vida, correria, dia a dia, né? Tudo que a gente tem para a fatura para dar conta, a gente esquece o quanto divino a gente é também. Que eu acho que é isso que você está falando. Acho que a gente esquece o divino que a gente é. Porque nós somos, assim como qualquer outro animal, qualquer outra árvore, geografia, oceano, sol. Montanha. Nós somos divinos. Nós somos mágicos também. É a mesma centelha, né, que tem em cada átomo, cada ser que existe, né, que a gente visualiza, o ar, qualquer coisa. Então, eu acho que isso que você trouxe agora me fez assim, reconhecer que realmente a gente não para reconhecer que somos obra de Deus. Somos cada um de nós. Você é um ser divino. Trazer essa magia mais essa magia, porque eu acho que só de você, né, visualizar, se reconhecer, é impossível. Eu me arrepio inteiro. É impossível você não se sentir mais vivo, mais parte, mais empoderado, mais exatamente sabe? Porque e você botar isso no seu dia a dia. Você não precisa se isolar, ir para um retiro, ou para uma fazenda, ou para uma praia.
você vê esses pequenos milagres diários, né? Isso que tem que ser esse exercício. E com muita humildade, não é porque eu tô dizendo que nós somos santos e seres, né? Eu tô falando assim, olha o quão divino. Somos parte da mão de Deus mesmo. Exatamente. Nos cada lugares que você essa vê, abrir a janela da minha casa de cara em Cristo, tá lá, na minha cara. Cada pôr do sol é de um jeito, de uma cor, de uma, né? Nenhum é igual. Não. Nunca. Assim como cada um de nós. Então, eu acho que isso é muito legal. Às vezes a gente está num momento difícil, num momento de desespero, num momento de medo, num momento de coisa, e a gente esquece, né? Todo esse lado divino que nós somos dentro da gente. Oferece. Você tem uma perda aqui, mas você está olhando para aquele pôr do sol, falando, não é possível, isso aqui tem a mão de Deus, então vai ter a mão de Deus em mim também. E a gente se esquece porque a gente vive na mente, no pensamento. A gente sai desse lugar que é o lugar espiritual, que é o lugar divino em nós, porque a gente fica sempre preocupado, né, ocupado com a mente, com os pensamentos, e aquilo tudo vai direcionando a gente para um lado, e a gente esquece esse lado nosso, que é o nosso poder, né, nosso lado espiritual. Quando você trouxe essa coisa lindo, do... Mexe muito. E o que, assim, para a gente terminar, como é que vocês definem o lado espiritual? O que é o lado espiritual para você? Para mim, o lado espiritual é conseguir ter essa mente mais expandida, que eu falo muito, olhar o todo, olhar o próximo e conseguir, ao mesmo tempo, olhar para mim. Quem é essa Germana? O que ela quer? O que ela busca? Esse cuidado comigo e o cuidado com o próximo. E você? Como é que você vê? Assim, o que é o lado espiritual? Porque é uma pergunta difícil de responder, muito difícil, né? É uma pergunta muito difícil, mas eu acho que, para mim, esse entendimento de espiritualidade é um pouco sobre isso que eu falei. A gente sair do lugar mente, do lugar corpo físico e nos reconhecer um pouco, né, mais expandido, nos reconhecer um pouco além disso. Nos reconhecermos como consciência, né, como seres que somos além do que a gente vive e materializa, né? E você? Eu estava pensando aqui. Eu acho que difícil explicar. Mas eu acho que hoje, assim, eu sou mais prática que as meninas filosofam mais. Eu acho que a espiritualidade hoje, para mim, é tentar ser uma pessoa mais empática, mais caridosa, mais amorosa, mais doadora, mais compreensiva, me colocar no lugar do outro, tentar ser uma melhor pessoa, a minha melhor versão de mim mesma todos os dias. Isso é verdade. Eu acho que é isso. Isso que é espiritualidade. Para mim, espiritualidade é intenção. É isso que você intenciona fazer. Né? Para mim é isso, é intenção. Então, vocês estão dizendo que passar por uma dor não é algo que se escolhe, mas é o que se faz com ela, né? Sim. Você faz com isso no meio desse desconforto todo. Em meio ao desconforto, há a chance de enxergar com mais clareza o que realmente importa. Perceber forças que talvez você nem soubesse que tinha. E também rever caminhos com mais consciência. Tirar proveito da dor não significa romantizá-la, mas dar a ela um propósito. Aprender, crescer, amadurecer. Muitas vezes, depois de uma fase difícil, as prioridades mudam. Os vínculos se fortalecem e a relação com você mesma se aprofunda. A dor pode ser o ponto de virada, não porque foi fácil, mas porque você escolheu seguir com coragem. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Falar de dor não é falar de coisas boas nem gostosas, mas de sentimentos necessários. Espero que a gente tenha conseguido trazer aqui um pouquinho de alento, de alegria, de curiosidade e, principalmente, espero que a gente tenha conseguido fazer você pensar um pouquinho. E se você quiser nos dar um feedback, escreve aqui embaixo a sua opinião. Conta pra gente como é que é a dor para você, o que você faz com isso. Gente, olha só, essa super simpatia com uma pitada de sal no sapato esquerdo antes de dormir, você pode abrir caminhos estagnados e também afastar as energias negativas. Você sabia disso?
Olha só como é que você vai fazer. Vou te mostrar. À noite, no domingo, tá? E você vai ter que usar o sapato no dia seguinte. O que você vai fazer? Antes de dormir, você já deixa o sapato separado para segunda-feira. E aí você coloca uma pitada de sal no pé esquerdo. Tá aqui o pé esquerdo, pega uma pitada de sal, bota aqui, deixa lá. E aí na segunda-feira, deixa de domingo para segunda. Na segunda, você levanta e sai com ele. Você vai notar como os obstáculos se dissolvem e como o seu campo energético fica mais limpo. O sal, ele é um portal natural de proteção, corte e também purificação. Usado com intenção, ele é bastante poderoso. Agora, olha só, sobre símbolos. Olha essa imagem aqui na tela. Essa é a planta flor do amor. Ela acende um sentimento brilhante de amor, harmoniza os relacionamentos, permite florescer os relacionamentos, afeta positivamente os parceiros e ajuda aqueles que querem viver felizes por um bom tempo. Para fazer essa flor, você vai pegar um papel, né? Um papel branco qualquer, e vai misturar os desenhos das seguintes runas. É o gebo, você vai fazer 2, é o amor mútuo e a harmonização das relações amorosas. Depois é o tir, fortalecendo e protegendo os relacionamentos. O sovilo, não sei como é que pronuncia isso, são 8. Você vai fazer amor e calor mútuo. O kenais, são 4. Amor louco, execução acelerada dos planos e também sucesso. O dagais, que são 2. Fala de luz, felicidade e mudança favorável. Mas está aí o desenho aqui embaixo, você vai conseguir fazer igual. E o evais, também são 4. Movimento um para o outro, compreensão mútua. Turizais, são 2. Para destruir os problemas, as diferenças, as barreiras, as negatividades e o caos na família. E nas relações amorosas, na parceria, também para fortalecer essas relações. Algis, 4. Você vai fazer, serve para proteção dos relacionamentos e proteção também dos poderes superiores. O desenho pronto, que está aqui embaixo, você vai conseguir fazer, não tenha medo. Você pode colocar ou na agenda, ou na carteira, ou na sua mesinha de cabeceira, ou na capinha do celular, ou embaixo do seu computador de trabalho, aonde você quiser. O tão esperado portal que marca o meio do ano de 2025 é o portal 7/7. Esse portal, ele é extremamente poderoso porque ele marca intuição e propósito. O que você vai precisar? Uma vela branca ou dourada, tá? Pode ser até amarela, se você quiser. Um punhado de alecrim. Punhado é tudo que cabe assim na sua mão. O alecrim pode ser seco ou fresco. Um cristal que pode ser ametista, um quartzo, uma selenita, o que você quiser. Papel e caneta de qualquer cor. Um copo com água. E com todos esses itens, procure um lugar calmo na sua casa. Você vai acender a vela e, com um alecrim, apenas respira fundo e imagina uma luz violeta te envolvendo, tá? Você pode ficar sentado, sempre numa posição ereta, tá? Para fazer uma blindagem energética do ambiente e também para o que você vai pedir. Coloca o cristal do lado da vela, faz um alinhamento espiritual por mais ou menos 7 minutos, pedindo e visualizando boas energias, tá? Senta bem com a coluna ereta, fecha os seus olhos, inspira e expira 7 vezes e vai repetindo mentalmente. Eu me abro para os caminhos de sabedoria, da verdade e da realização, e que esse portal revele o meu propósito. Depois, você vai escrever suas intenções 7 vezes, sempre com as palavras. Eu manifesto amor, eu manifesto saúde vibrante, eu manifesto paz nos meus relacionamentos, ou eu manifesto sabedoria para escolher o que me faz bem. E assim você vai, tá? Fazendo 7 pedidos de manifestações. Ao final, você vai dobrar o papel e colocar o cristal em cima do papel, dizendo: minhas intenções são sementes sagradas plantadas no portal do universo
e que cresçam com verdade e amor. No fim de tudo isso, pega o seu copinho d'água, bebe essa água bem devagar, como quem integra a força do ritual. Apaga a vela com gratidão, faz a sua reverência, faz e me conta, deixa aqui nos comentários como esse dia 7/7 foi para você e depois os resultados. Para esse dia do Portal 7/7, tem uma frase que é muito importante repetir quantas vezes você quiser, ao longo do próprio dia 7, como se fosse um mantra daquela data. Hoje, o céu se alinha com a minha alma. No Portal 7/7, sigo guiada pelo invisível, amparada pela intuição e comprometida com o que me faz florescer. E agora sim, vamos chegando ao final de mais um podcast comigo, Adriana Castrup. Eu só tenho que agradecer a sua audiência, o seu carinho, os seus comentários, deixa seu like, curte, comenta, se inscreve no canal e também manda por aqui pedidos e sugestões do que você quer que a gente trate aqui. Um beijo muito carinhoso a todos e até o próximo programa.